Enfim, nós teremos hoje Henrique Breda. Ah, aí, Oi. consegui. Pô, tava difícil, tava angustiado aqui já. Não estava indo, a carinha estava travada o botão. Tá bom. Aí como vai? Beleza? Tava aproveitando, estava te apresentando aqui. Beleza? É, não, tudo bem. Tudo Tranquilo. bem. Então, Breda, eu me chamo Ian Sena, sou assessor na Act Investimentos. Já fizemos alguns eventos com você aqui, presenciais das outras vezes. Vou Lembro. aproveitar te apresentar rapidamente. Breda é o gestor de uma asset chamada Alaska Asset Management, que tem alguns fundos, todos focados em ações. E, enfim, ele tem também uma influência aí nas redes sociais, educando as pessoas financeiramente. E hoje é um prazer tê-lo aqui, Breda, para falar com nossos clientes. Bem-vindo. Não, obrigado a vocês. Eu lembro muito bem do evento que a gente fez. Até o goleiro do Bahia estava lá. Muito gente fina. Toda a organização do evento muito bem feito. E vai ser um prazer falar com vocês. Espero que eu possa ajudar, hein? Então, vou aproveitar e já começar, você já sabe qual é o assunto, não é nenhuma surpresa. Esse problema que vivemos aí, né, essa crise do coronavírus, e, enfim, eu como queira chamar, porque termina misturando muita coisa junto, uma coisa emenda na outra, né, não é uma crise só. E, então, eu queria ouvir de você um pouco sobre sua visão sobre essa crise, a volatilidade que isso trouxe, e já provocando, fazendo uma primeira pergunta, antes dessa crise, a bolsa estava cara? Não, longe disso. Eu acho que vamos supor, não precisa ser eu ou você falando sobre isso, né? Vamos usar, né, o argumento da autoridade de quem está nisso há mais de 50 anos, só na bolsa, né? Se você vê, por exemplo, o Luiz Alves, o que, que ele achava de bolsa a 120 mil pontos, 120 mil pontos é, na verdade, uma grande média, né, de várias ações. Ali, provavelmente, alguma ação devia estar cara mesmo, né? Mas o que, que a gente estava achando daquele ambiente era um ambiente muito propício para você acumular participação acionária. Você tem, no fundo, você tinha mais ou menos uma taxa interna de retorno de 19%. O que quer dizer isso aí? É como se fosse uma carteira de bondes perpétuos, né? Porque uma ação ela te dá direito a um fluxo de caixa muito longo. Não dá para dizer perpétuo porque tem empresa que morre no meio do caminho, mas é muito longo, né? Empresa que dura muito tempo. É como se fosse um título de dívida perpétuo, um título público perpétuo, algum bonde com vencimento muito longo. E, dado tudo que a gente imaginava para frente de fluxo de caixa, isso aí não é muito difícil. Você pegar aluguel por metro quadrado de shopping, minério de ferro a US$ 80, US$ 70 vezes o volume da Vale, quantas toneladas de transporte, né, transportadas pela Rumo ao longo do período de concessão. Você não precisa inventar nada. Você pega coisas conhecidas, não tem empresa do Ike aí que você tem que imaginar algo impossível. Você pegava aquele fluxo de caixa e para igualar ao preço que estava na tela, perto dos 120 mil pontos, você tinha que descontar esse fluxo de caixa a 19% ao ano. É uma baita de uma taxa. Só para você ter uma ideia, em 2012, essa taxa era 11%. Então estava 8% mais gorda. Você fala, pô, mas como é que uma taxa fica muito maior nos 120 mil pontos do que a bolsa em 2012, quando estava 80 mil pontos ou 70 mil pontos? É porque as coisas cresceram bastante, né? E a qualidade das empresas melhoraram. Tem muita coisa diferente hoje na bolsa do que na composição do Ibov, do que tinha lá nos 80 mil pontos de 2012. Né? Então, o índice é um ser vivo, né? Sai empresa ruim, entra empresa boa. Esse 19% é muito gordo. Né? Hoje está perto de 30%. Aí você compara o 19% com o CDI de 4 lá atrás, ou quase 30 agora com o CDI de 3,75, se isso não for barato, eu já não sei o que, que é, né? Então é muito barato. E aí você fala, mas quando está barato significa que não pode cair mais. Não, óbvio que pode, né?
sempre pode cair mais. Você tem uma guerra, uma pandemia, né, um tweet mal criado do Trump para o chinês, qualquer coisa faz cair. Essa daqui, a faísca foi o coronavírus. Eu acho que um grande aprendizado, ou talvez um grande erro disso tudo aqui, o foco foi muito para cima da doença. E quando a gente olha para a doença, olha para o vírus, olha para a mortalidade, dá para você fazer um monte de paralelo com o passado. Não, esse vírus não mata tanto igual ao SARS, mas ele se transmite muito mais. Ou em qualquer tipo de análise que você vai fazer, que fique girando em torno do vírus, você não tem uma conclusão tão clara lá atrás de que o planeta Terra vai parar. Porque não parou nem numa Segunda Guerra Mundial, né? Como é que o planeta para? Então, isso eu acho que é o grande negligência, o grande erro, pelo menos nosso. De não ter imaginado, assim, olha, o país inteiro vai parar. E quando você tem essa quarentena comercial, o lucro das empresas, pelo menos no curto prazo, desaba. E aí a gente sabe que, por mais que a ação seja o valor presente do fluxo de caixa futuro dela, e isso é o que determina o valor dela, o preço a gente sabe que determina. Preço é medo ou ganância, preço é incerteza com o curto prazo, ou muita conivência com o que está sendo feito, né, e muita esperança com o longo. Preço é fundos e pessoas físicas quebrando e tendo que vender a qualquer preço. Então a gente está vendo hoje um exemplo muito vívido, muito atual. Por que que o preço do petróleo está menos $20, né? No preço do primeiro vencimento agora, o futuro que vence em maio. Porque preço é qualquer coisa, não tem tanto fundamento assim. Esse preço é um problema de logística, de estocagem. O cara compra o petróleo físico, se ele quiser rolar o contrato, ele tem que vender esse primeiro e na venda ele não recebe, ele paga, porque é um preço negativo, né? Você vende um preço negativo, você paga. Aí você paga de novo para ficar comprado no de junho. Isso para você se livrar da bomba de ter que receber o petróleo físico e ter que estocar e não tem espaço. Então, mas se você vai para preços mais longos de petróleo, já está $30, né? Já é um negócio faz mais sentido. Porque ali está o valor, né? Preço bem mais longo está o valor. E no curto prazo vale qualquer coisa. Então, quando isso virou uma quarentena comercial, aí loja fecha, shopping fecha, fábrica para de fabricar, aí ocorreu a queda mais rápida da história, né? Por incrível que pareça, essa queda ela não teve precedentes. Não foi a maior queda, a gente já teve quedas bem maiores, mas quedas que demoravam 3 anos, 4 anos, a queda de 30 dias nessa intensidade foi bem insana. Só que é preço. A gente já está vendo alguma diferenciação no mercado. No começo, tudo caiu. Era 20% por dia, né? Mais ou menos, dependendo do circuit breaker. Empresa boa, empresa ruim, caiu 50%. Cai, porque fundo fica com medo de ter resgate, vende o que tem, pessoa física quebra, gente que é chamada à margem na corretora, deixa de... Então zera tudo, né? Mas já está tendo uma boa diferenciação. O e-commerce é uma delas, então você vê a Amazon nos Estados Unidos já recuperou tudo que perdeu e já está no máximo histórico já. O S&P deve estar caindo 15%, 20%, a Amazon está subindo 26% no ano, sendo que ela é o papel dos mais importantes, ou o mais importante do S&P. Aqui, hoje, o movimento da Magazine Luiza, ela zerou o ano. Quisera eu ter só a Magazine no fundo, já estava zerado, né? É a posição mais importante, mas não é tão grande assim. Então, já está tendo diferenciação. Já no curto prazo, quer dizer, a crise nem acabou, e você já tem claramente quem são os ganhadores e perdedores da crise. Mas depois que passa a crise, passar a crise tem um ponto muito específico, né, dessa vez. Olha, as lojas podem abrir, comercialmente os negócios podem voltar a funcionar. Aí a gente decreta fim da quarentena, e aí o que vai sobrar?
Bom, vai ter gente que morreu no meio do caminho, né? Lojista, empresário, vai ter desemprego. Vamos supor que isso seja maio ou junho, sei lá, não sei, uma estimativa grosseira. E aí, a partir de junho, julho, agosto, a gente começa uma recuperação da atividade econômica, recuperação do PIB, que pode ser lenta, né? Pode ser lenta, sai de uma base meio machucada, mas começa a recuperar e tem muito estímulo global e até no Brasil que pode ser que faça com que a recuperação seja rápida. Mas isso é o campo da economia, isso é o PIB e tal. No caso das empresas da Bolsa, a recuperação ela já pode ser bem mais rápida. Porque tem empresas que mal vão sentir a crise, então Suzano, Klabin, Rumo, Vale, não estão sentindo nada, está operando normalmente. E as que sofrem bastante, se você pega a Renner, que teve que fechar loja, shopping que está fechado, uma vez eles voltando a operar, você tem aquele movimento drástico do preço também, porque o preço desaba com medo, achando que o shopping nunca mais vai funcionar, ou vai funcionar com metade da receita a vida Ao longo inteira, do né? tempo. Ao longo, até o fim da existência, né? É assim com o mercado, porque cai metade, o fluxo de caixa, né, mais ou menos, divide por 2. Quando começa a ter perspectiva de volta, esse preço aí ele começa a convergir porque acho que é o justo, né? Teve uma perda no meio do caminho? Teve. O ano de 2020 está perdido quase, né? Dependendo do setor. Mas quanto que o ano de 2020 representa no valor presente do fluxo de caixa futuro de uma empresa? 3%? 4%? 10% no máximo? Nem isso. Então é mais ou menos a perda permanente que algumas empresas deveriam ter. Empresa que foi muito prejudicada esse ano deveria ter uma perda permanente dessa ordem de grandeza. Mas mesmo aí entra um negócio que a gente não consegue saber com certeza, mas intuitivamente, qualitativamente dá para imaginar. Imagina que você é um empresário, um operador você tem 15 shoppings sob administração. Você tem shopping na capital do Sudeste, capital do Nordeste, você é dominante em algumas regiões e outras você está ali disputando o mercado com a Multiplan ou Iguatemi. Mas você é um cara importante no país, você tem 15 shoppings grandes. Por um lado, depois da crise, a gente pode argumentar que você teve uma perda permanente, porque você faturou menos ao longo de 2020, portanto, 4, 5, 6% de valor você perde. Só que o que acontece? Entra o darwinismo na história. Porque eu já li hoje, teve shopping que acabou as atividades. O cara, olha, vai entregar o imóvel para alguém, depois vai transformar aquilo em alguma coisa, sei lá, estacionamento, acabou, o shopping quebrou. Porque era um shopping de uma família no interior aí de São Paulo ou Rio de Janeiro que não vale a pena mais ter aquele shopping, porque já não sabia tocar direito um shopping, já não tinha uma ocupação tão boa e agora foi prego no caixão essa crise. Então, vai morrer vários shoppings, vários operadores de shopping, e você vai ficar vivo. Você é um bom operador de shopping, você tem 15 no país, você aguentou o tranco, você vai ficar vivo. O seu ano 2020 vai ser péssimo. O seu ano 2021, você começa a ter uma certa recuperação da operação dos shoppings. Mas é possível que o seu ano de 2022, 23, 24, 25 seja um ambiente de muito menos competição do que você iria ter num cenário antes do coronavírus. E lá na frente, você vai conseguir buscar mais aluguéis, mais luvas, né? Mais valor pelo seu metro quadrado do que você conseguiria se aqueles seus concorrentes estivessem vivos. Então, o valor presente do fluxo de caixa futuro para quem fica vivo, eu não sei se perde, mesmo aqueles que tiveram sofrimento agora em 2020. Mas nem precisa saber, você já tem o desconto já logo de cara, então você nem precisa ter essa certeza. Mas é muito interessante de ver que ao longo do tempo,
aquela velha frase que fala que o que não mata engorda, é verdade. Se você pega aquela empresa que, mesmo ela sofrendo na crise de 2002, da eleição do Lula, se ela ficou viva, mesmo ela sofrendo em 2008, se ela ficou viva, provavelmente ela está muito maior hoje do que ela estaria se ela não tivesse sofrido as crises lá atrás. Isso não tem nada a ver com o país. O país sai perdendo quando você tem uma crise, não tem jeito. Você destruiu o emprego, né? Só que as empresas, elas estão inseridas num ambiente competitivo, né? Se você elimina a concorrência, sobra espaço para você. Um exemplo numérico que ele é grande, ele é drástico, mas dá para enxergar bem isso. Isso acontece com vários setores, mas pega o exemplo do e-commerce, né? Pega o exemplo da Magazine Luiza. Ela tem 2% do varejo nacional. A Alibaba tem 16% na China e a Amazon tem 15% nos Estados Unidos. Então ela só tem 2% aqui no Brasil. Aí por conta do corona, ou se qualquer outra crise parecida, caso tivesse, por conta disso, e já teve alguns números, né? 600 mil empresas já fecharam. Tá? Por conta disso, a participação de mercado dela em 3 anos, por exemplo, sai de 2% para 3%. Que é pouco, subiu 1%. Mas para ela, isso significa aumentar 50% o faturamento, se o mercado ficar do mesmo tamanho. Aí vamos supor que é o seguinte, o mercado, por conta do coronavírus, tal, encolheu 10%, não teve jeito, né? O varejo encolheu 10%. Se o varejo encolhe 10% e ela cresce 50% em cima do varejo, ela ainda vai crescer ao redor de 40%. Então, é um típico choque onde a economia perde, o PIB perde, o setor perde, e mesmo com essa perda, os líderes disparam na frente e começam a faturar ainda mais em dinheiro. Então, isso é um benefício que as empresas listadas em bolsa têm. Não é porque o fato dela ser listada, é porque geralmente uma empresa listada ela é grande, é líder e tal. Então, assim, esse choque é uma pancada grande no preço, é uma pancada grande no PIB desse ano, é uma pancada grande no faturamento e no lucro líquido de várias empresas, não todas, nesse ano, mas isso não se compara, o valor presente desse fluxo de caixa todo, ele não se compara com a queda do preço. A queda do preço exacerba muito o que vai acontecer. Agora, talvez uma ou outra empresa, mesmo da Bolsa, sofra uma perda permanente grande. O que pode acontecer? Que tem que monitorar, né? Se uma empresa tem uma dívida muito grande, um vencimento de dívida no curto prazo, não tem caixa e está com as operações fechadas, vai vencer dívida e não tem como pagar. Se não tem como pagar, como é que faz? A empresa vai ter que dar loja, vai ter que dar terreno em garantia para banco, ou vai ter que chamar o acionista para fazer um aporte de capital. Aí se a ação era R$ 15, caiu para 5 e o dono só aceita aportar dinheiro a 2, aí o acionista minoritário teve uma perda permanente, ele não recupera mais aqueles R$ 15, entendeu? Então, a única coisa que tem que monitorar é a empresa que não vai ter descontinuidade por conta da crise, né? A frase vale, o que não mata, né? O que não mata engorda, mas você não pode morrer, senão você não engorda. É o que Taleb chama também de crescimento pós-traumático, né? A gente só fala de estresse pós-traumático, mas isso gera muita redução de custo, enfim, e oportunidades, como você comentou. Perfeito. Sim. Então, assim, a crise a gente está aproveitando do que a gente fez, separando o universo em dois. Os fundos que são 100% focados em ações, que são os 4 fundos de previdência que a gente tem, 2 com a XP, 2 com a Icatu, o fundo Alaska Black institucional e a maioria das carteiras administradas que a gente tem. São todos fundos puros de ações. O que a gente fez com esses fundos? Desde lá de trás, desde 2015, ou desde quando eles começaram, cada um começou numa data, os fundos estão 100% comprados em ações. Poderia ficar com 67%, né? Que é o mínimo. A gente está com 100% porque enxerga que está barato.
Então, os fundos ficaram 100% comprados no período da crise toda, e ao longo da crise, ao longo da queda, a gente foi trocando alguns nomes. A gente não matou nenhum nome, mas segurou muitos nomes como Suzano e Clabin durante a queda, dolarizados, defensivos. Depois, quando a gente viu aqueles 61 mil pontos, ou perto dali, a gente tirou um pouquinho de recurso das defensivas, adicionamos muito a Magazine, bastante Cogna, alguns outros nomes. A gente fez funding, a gente vendeu uma quantidade importante de Braskem, Petro e Vale também no começo da crise, para comprar outros nomes. Aí depois a gente já reverteu, né? Então a gente mudou muito os nomes. E agora, conforme vai clareando quem são os ganhadores e tal da crise, e-commerce, ensino à distância e tal, a gente vai dando foco neles. Isso a gente fez também na Alaska Black BDR, na carteira de ações. A única coisa diferente que tem no BDR, que são as estratégias não ações, que foi majoritariamente dólar e juros desde 2015, em 2016, em março de 2016, a gente zerou os dois por uns 5 ou 6 dias, porque o juros não estava mais defendendo a nossa posição de dólar, e isso sempre ocorreu, durante 4, 5 anos a gente estava com essa estrutura onde os juros defende o dólar e o dólar nos deixa mais confiantes para investir em ações no Brasil. Como a gente viu os juros não funcionando mais, tem que tirar, só que não tira só um, se a gente tira os dois, é um combo. Para a gente é um pacote só. Como que a gente vai voltar neles? De uma outra forma, o dólar já tem alguma coisinha no fundo, mas não só via futuro, uma posição bem menor. Os juros, a gente está estudando como que a gente volta, mas o que essa crise proporcionou foi outras possibilidades, né? Então, o Black, ele não é só bolsa, dólar e juros, né? A gente pode ter estrutura de opções, não tem nada disso ainda no fundo, mas a gente poderia ter ouro, pode ter opções de ouro. O fundo, ele é focado em ações, mas o resto é um grande livro em aberto. A gente vai ver o que dá para fazer, né? A mais. Se não der para fazer nada, segue a vida com ações, não tem problema nenhum. E lá na frente, quando aí sim você falar assim, pô, agora vocês estão vendo a bolsa cara, sei lá, vou inventar um número, 400 mil pontos, 350 mil pontos, agora tá caro, e aí? Bom, aí o Black BDR dá para vender índice, comprar dólar, compra juros futuros, você monta uma carteira do mal mesmo, para ganhar na queda. Mas isso é a partir do momento que a gente ver os ativos caros. É que as pessoas não estão muito acostumadas ainda com o que é ativo caro no Brasil. Ativo caro é muitas vezes o que a gente está hoje, né? Naqueles 120 mil pontos, só para dar um parâmetro mais justo, a gente estava com bolsa nos 26 mil pontos em dólares. Em 2008, 12 anos atrás, a bolsa era 44 mil pontos em dólares. Então, assim, ainda tinha quase que 80% ainda para subir em dólar. Para daí a gente começar a pensar, né? Então, para empatar com 2008, para começar a ficar caro, aí tem chão para caramba. Então, é uma cabeça bem longa, são vários anos que a gente olha, as magnitudes são grandes. Então, quando começar a ficar em pontuação muito cara, aí as outras coisas, além da bolsa, vão ser ferramentas para ganhar com a queda, entendeu? Já não é tanto para ganhar com a subida. Mas hoje o que o BDR tem é alguma coisinha de câmbio, já pouco, bem pouco, e algumas outras estruturas de opções para ganhar com a melhora do mercado, com visão de que o mercado recupera o que perdeu em até 2 anos. É uma visão até meio conservadora nossa, assim, é mais para dar espaço, dar tempo para essas coisas vencerem no tempo certo. Eu, pessoalmente, acho que até antes do que isso. Mas também não me preocuparia em fixar data. Tem gente preocupada, será que a bolsa recupera até dezembro? Será que em agosto já bate 120 mil pontos? Pois isso aí é uma ansiedade que não combina com a Será que cai um pouco mais antes de subir? Então eu fico imaginando como que teve um mercado muito difícil
de 1986 até 1990. 86 foi um pico de commodities no mundo, e 90 foi o confisco da poupança, né, com a Zélia Cardoso, Collor e tal. A bolsa caiu 91% em dólares, né, de 86 a 90, dividiu por 10. Foram 5 anos de queda, 4 anos de queda. Se eu pergunto para o Luiz Alves, falei, e aí Luiz, como é que foi esse período para você? Quanto que você perdeu e depois quanto tempo demorou para recuperar a perda? Ele não faz a mínima ideia. Não interessa. É um processo contínuo de ficar acumulando ações e recebendo dividendo, escolhendo o que tem de melhor, e depois você vê o que deu depois de 30 anos. Não fica contando as fichas no cassino, né? E essa mentalidade que eu vejo no Luiz Alves, no Barsi, em outros caras também. E vai ser difícil ligar essa chave no público, mas eu acho que alguns já estão indo para esse caminho, que é muito bom. Você falou aí do Bovespa em 2008, 44 mil pontos em dólar. O lucro lá era bem menor, né, considerando as empresas todas do Ibovespa. Me corrija se estiver errado. É que a questão, assim, a Bolsa Brasileira, ela sempre respeitou um múltiplo do lucro, vamos falar, alguma coisa entre, vou dar um range meio alto, alguma coisa entre 11 e 15 vezes, por exemplo. Então, a Bolsa, ela está, em essência, ao longo dos anos, acompanhando o lucro das empresas. O que acontece que é o seguinte, quando você investe numa empresa, você fala, não, ela está 5 vezes lucro, então está muito barata. Cuidado, cuidado, o lucro pode estar errado. Então, se você pega uma empresa de petróleo, que vende petróleo, em 2008, ela vendia petróleo a 150 dólares. Então, ela dava um buzilhão de lucro. Agora, vender petróleo a 20 dólares é um lucro muito menor do que estava lá atrás. Então, é muito mais útil você fazer um julgamento da sustentabilidade daquele lucro e daí ver se aquele lucro é sustentável, se é um lucro de verdade, se é um lucro que vai se repetir por vários anos, e daí você decide se investe naquela empresa ou não, do que simplesmente você olhar um múltiplo, porque o múltiplo pode estar olhando uma foto muito errada, que pode ser um lucro extremamente inflado, por uma situação privilegiada. Então aquela empresa fez tudo certo, a commodity está no preço certo, ou está chovendo na horta dela, de repente o preço de energia, a empresa é uma geradora, e ela não tem nenhum contrato de longo prazo, ela vende tudo no mercado à vista. O preço de energia explodiu, porque teve uma demanda a mais do PIB, não choveu, as termoelétricas entraram para produzir, e o custo da energia foi lá em cima. Aí aquela geradora vendeu energia no mercado à vista e fez um lucro exorbitante, mas não é sustentável. Ou uma empresa está dando prejuízo, mas está fazendo tudo certo. Esse prejuízo ele é transitório, porque a empresa está queimando caixa esse ano, o ano que vem gera muito, ela desalavanca, a despesa financeira sobe, some e começa a aparecer o lucro líquido. E aí você olha aquele prejuízo e fala, essa empresa dá prejuízo, não dá nem para pagar o múltiplo, então tem que tomar cuidado. Então, assim, o comportamento do Ibovespa, ele respeitou muito um múltiplo do lucro. Então sempre ficou meio 12 vezes, 13 vezes, nunca teve muito, nunca foi 40 vezes, nunca cai para 3 vezes, sabe? Fica naquele mesmo marasmo. Mas o lucro da Bolsa Brasileira, das empresas, ele é bem volátil, tem que tomar cuidado para não ser um múltiplo inflado, e lá naquela época era. Principalmente por duas razões. O PIB brasileiro estava muito forte, o que fazia com que o lucro das empresas ficassem fortes, mas insustentáveis, e os preços da commodity estavam muito altos. Então aquele lucro não era algo que você tinha que considerar como factível em 2009, 2010, 2012, não ia ser sustentável. Assim como o lucro das empresas, mesmo ali de 2019, ele é irreal, porque aquele lucro é muito baixo, perto do que as empresas que compõem ali o índice têm capacidade de gerar na média. A gente está com preço de commodity muito baixo, a atividade econômica no Brasil estava muito fraca, agora nem se fala.
Então, o que as empresas estão gerando de lucro hoje é muito abaixo do potencial. A mesma coisa que eu te dou uma fazenda de 100 mil alqueires, de terra roxa, super produtiva, bem localizada e tal, e você está plantando só em 10% da área. E está plantando milho, e vamos supor que o milho não esteja com preço muito bom. Aí eu te pergunto, e aí, quanto que está dando de lucro sua fazenda? Você fala, meu, está dando só 500 mil reais. Aí eu falo, pô, mas que bosta, hein, meu, né? Essa fazenda não vale nada. Aí você fala, calma, meu, eu não estou plantando, dá para multiplicar a minha área plantada em 10 vezes. E o milho esse ano foi muito ruim. Então, assim, eu não posso julgar a sua fazenda pelo que você está produzindo hoje, eu tenho que ver o ativo de verdade, né? Então a gente, por isso que a minha atenção sempre com o que está gerando de lucro agora. Perfeito. E aí, já pegando um exemplo de investimento, falando de um caso específico, você já mencionou aí, é um caso que muitos clientes perguntam, um caso assim, um pouco diferente, eu já vi outras, você comentando sobre ela antes, que é a Cogna, que é a Uhum. questão da tecnologia, digitalização. Você pode falar um pouco mais sobre a tese de investimento na empresa e um pouco mais sobre a empresa também? Tá, na verdade, assim, quando o pessoal, a motivação de ter é sempre o preço está barato. A Cogna eu não teria a R$ 40, mas nesse preço eu tenho bastante. E a tese é sempre a mesma. A ideia de crescimento, então, assim, é o preço que você paga para levar a história. Tem preço que vale a pena você pagar para levar a história, tem preço que não vale. Então, qual é a história? Para o pessoal saber. Então, a Cogna, das empresas de educação, ela é a única que está nos dois mundos. Ela está no ensino superior, né? Graduação e pós-graduação, e ela está no ensino básico, com as crianças e pessoal do ensino médio, via os sistemas de ensino e via escola. No ensino superior, a história é simples, ela tem 400 mil alunos e tem 200 mil vagas já para ser preenchidas nos próximos 5 ou 6 anos. São campos que já estão construídos, prontos, investidos, está tudo feito. Por isso que a empresa tem alguma dívida, porque ela já investiu tudo isso. Então, nos próximos 6 anos, a cada novo vestibular, ela vai preenchendo essas vagas. É como se fosse um grande navio que tem bastante espaço vago. Um grande avião que está cheio de espaço, assento livre para colocar passageiro, mas isso não tem muito custo. O custo fixo da universidade ele é baixo. Você não tem aquele negócio que inviabiliza se não tiver cheio. Mas cada novo aluno que entra é uma receita na veia, né? Então, os próximos 5, 6 anos, você tem um crescimento de pelo menos 50% no faturamento do ensino superior. Eu falo pelo menos porque o ticket médio dessas vagas a mais é bem acima das vagas que já existem, pela composição dos cursos que foram abertos e tal. Esse é o ensino superior. No ensino básico, ela está entrando com as melhores marcas do país. Então, diferente do ensino superior, onde as melhores universidades do país, as melhores notas são as faculdades públicas, né? Universidade pública, USP, Unicamp, as federais, algumas tal, e aí as universidades privadas têm um trabalho aí de longo prazo de melhorar a qualidade. Já no ensino básico da Cogna, aí ela tem as melhores, são as melhores escolas. Então, o Sistema Ângulo, muito forte no Sudeste, o PH, no Rio, e tem uma série de outros, um portfólio grande. E tem algumas escolas. E o que ela está fazendo é exatamente o que a Magazine Luiza fez de 2010 para cá. O que era a Magazine Luiza? Um monte de loja física que teve que ir desenvolvendo sistemas, sistema logístico, site, um monte de coisa para dar suporte para as lojas físicas e começar a entender que isso não é só suporte. Isso é o embrião de você criar uma plataforma. Plataforma significa o seguinte, você traz outros players para trabalhar dentro do seu ecossistema. Aí hoje a Magazine oferece sistema de pagamento para outros lojistas, logística para outros lojistas, oferece venda pelo site dela, e aí
o que era um negócio só para ela passa a ser para os outros também. E aí isso, lá na frente, vai virar um business mais importante você cobrar pelos serviços que você oferece para os outros players do que você mesmo como varejista. E a Cogna está indo para o mesmo caminho. Ela está entendendo que o sistema de ensino que ela tem não é só para a escola dela, ela pode vender para os outros, já está vendendo. O que ela tem de sistema de ensino no ensino superior, que é só para as faculdades dela, ela pode vender para outras faculdades concorrentes. Porque ela teve que aprimorar aquele sistema para ela para poder dar aula à distância, né? O EAD da Cogna é muito forte. Quando veio lá da Unopar, quando a Unopar foi comprada pela Anhanguera lá atrás, isso foi um baita avanço, né? A Anhanguera juntou com a Croton, tal, formou a Cogna. Então eles têm muita tecnologia de ensino à distância. Isso está sendo replicado para o ensino infantil. Hoje a gente está vendo quantas crianças estão em casa tendo aula à distância, porque a escola está preparada, mas tem um monte de outras crianças que estão sem fazer nada. É porque estão tendo que antecipar a férias de julho, porque a escola não tem sistema, não tem segurança, não tem plataforma, não tem streaming, não tem tecnologia para dar aula à distância. Não é a coisa mais simples do mundo. Bota lá uma aula no YouTube e tal. Não dá. Então, o que a gente está vendo na Cogna é que tudo que ela usa para ela hoje, tanto no ensino superior quanto no ensino infantil, ela vai oferecer para os outros players do mercado, e aí só de escola, você vê, escola do tipo Bandeirantes, escola para criança e jovem e tal, no Brasil tem 33 mil escolas. Essas escolas, cedo ou tarde, elas vão entender que é melhor você trabalhar dentro de um ecossistema de um player gigante, onde você vai conseguir melhor preço de material, melhor preço de sistema, sistema de pagamento. Se você olhar, uma escola é uma usina de dinheiro, é um recebível quase que garantido, uma mensalidade que pinga toda vez. Então, ou seja, você tem um fluxo de caixa super previsível, os pais pagam uma grana preta todo mês. Se você junta tudo isso, é um fluxo de caixa pesado. Do outro lado, a escola que recebe esse dinheiro faz várias compras, faz vários pagamentos. E por que você não pode criar a sua Cielo aí dentro? A sua própria adquirente, o seu próprio sistema bancário. Você tem um ecossistema já importante, fechado. Então vai convergir para acontecer o que está acontecendo em vários lugares. O que a Amazon fez no varejo americano, o que o Alibaba fez no varejo chinês, o que o Mercado Livre fez no mercado secundário de produto usado, o que a Magazine está fazendo agora, a Cogna vai fazer no sistema educacional. E isso não tem nada de inovação. Sim. Agora, essa questão que você falou é mais para o ensino básico, né? Vai ter no superior também, já está fazendo. Já estão fazendo no superior também. Então, assim, tem uma faculdade no interior de Minas. Tem um curso de medicina. O curso de medicina, você tem lá biologia, fisiologia, anatomia, tem um monte de material, bibliografia para ler e tal. Será que não é melhor comprar essa grade pronta da Cogna? E aí você adapta uma coisinha ou outra por um professor específico e você compra o pacote pronto para dar essa aula presencial, dar essa aula à distância, você já tem a tecnologia para plantão de dúvida, você já tem os exercícios, você já tem toda uma plataforma para clicar e já ter a aula já pronta, daquele jeito que a Cogna já faz para ela. Aí você fala, olha, você pode dosar o curso conforme o seu pacote que você comprou. Você pode comprar um curso mais puxado ou mais básico, estou brincando aqui, mas já está pronto. Porque aquela faculdade já compra a bibliografia de alguém, já compra livro de alguém, né? Será que não dá para fazer isso via um cara que tem muito mais escala do que você? Às vezes uma faculdade tem 3 mil alunos, a Cogna tem 600 mil, 1 milhão. Será que não é mais barato eu pagar 6%,
para a Cogna em cima do meu faturamento para ela me dar o pacote todo, aí eu pego, ligo na tomada aqui e já saio tocando o curso. Perfeito. É a mesma lógica do por que você vai vender um produto via a Magazine Luiza, ao invés de você montar um site você. Por que você vai pagar 7%, 8% da Magazine em cima do que você recebe, ao invés de você não deixar, não pagar isso para a Magazine, e você toca você mesmo o seu site, sua logística? Porque vale a pena. Vale a pena. Então, a gente acredita que eles vão conseguir ir para esse caminho. Já começou, na verdade. O que o mercado não acredita ou não põe na conta, e eu dou total razão para o mercado, é que eles não vão ser bem-sucedidos nisso. Eu já acho que vai ser. Uma questão de tempo. Perfeito. Já mudando aqui para outro setor, acredito que você tem as duas posições, me corrija se estiver errado, e uma aqui da região, que é a Braskem. Não sei se você ainda tem. A última vez que você veio aqui, você tinha essa posição, e Sim. todos os cotistas, claro. E eu queria falar um pouco sobre Petrobras e Braskem, né? Assim, Braskem tem também um pouco a ver com o dólar e com o petróleo nesse momento. A situação dela, enfim, muita coisa aconteceu na empresa em termos de notícias, não faltou foi noticiário para a empresa nos últimos anos. Qual é a sua visão sobre as duas, na verdade, né? Olha, a gente tem uma posição intermediária das duas. Elas estão no meio, não são das grandes, também não são das pequenininhas. Tem algumas coisas. O preço, vou falar da Petro primeiro. Esse preço do petróleo, se ele ficar nesses 20 dólares, 15 dólares, 25 dólares por 10 anos, é muito ruim para a Petro. A Petro está cara se ficar nesse nível de preço. Ela gera algum caixa? Gera, mas ela está cara. Não valeria a pena ter Petro nesse preço. O que a gente acredita é que esse preço do petróleo não é sustentável, né? Tem algum interesse muito grande, muito pesado. Eu não sei se o árabe e o russo querem destruir aí os concorrentes, a energia alternativa, mas tem muito interesse pesado que a gente não entende perfeitamente que está por detrás desse preço baixo. Pode ser simplesmente uma crise de curto prazo mesmo, você teve uma queda muito brusca na demanda e o preço desaba e tal, pode ser várias coisas, mas a premissa nossa é que esse preço ele não é para sempre. Não sendo para sempre, sendo ao redor de 50 dólares, 40 dólares, ou até algo acima disso, aí a Petrobras ela está bem barata, porque ela hoje, se você olhar uma companhia, ela depende do quanto que ela fatura e tem de geração de caixa, e o que ela gasta dessa geração de caixa para investir, né? Então a Petrobras ela queimou muito dinheiro nos últimos 10, 12 anos, investindo no pré-sal, né? Investindo na Lava Jato, né? Então perdeu muito dinheiro nessa história, se alavancou, ficou com uma dívida impagável, quase 500 bi ali em 2015. Ela poderia ir para falência branca, vamos dizer assim, né? O governo tem que emitir dinheiro para salvar a empresa. Mas hoje a situação dela é bem melhor. Então, uma dívida de 300 bi, uma geração de caixa num petróleo mais normalizado, não esse petróleo de agora, ao redor de 70, 80 bi por ano. Então, é uma empresa que tem a sua estrutura de capital, ela está equacionada, não tem grandes estresses. Só que a gente considera, para a Petrobras, esse preço do petróleo, né, ao redor desses níveis ridículos de hoje em dia, 20 e poucos dólares, não ficando muito mais do que um ano. E isso começa a recuperar para os seus 50, 60 dólares lá na frente. Caso isso ocorra, a Petrobras está muito barata, vale a pena ter bastante de Petrobras. A gente não tem muito, porque vai que esse preço do petróleo fique uns 2 anos. Então, a nossa posição é intermediária, uma mistura entre insegurança com o preço do petróleo, mais vontade de ter Petrobras, porque a gente sabe que esse preço do petróleo não é sustentável, porque senão você arrebenta a Rússia e a Arábia Saudita, que são justamente os dois que estão, de alguma forma, provocando essa briga, se é teatral ou não, eu não sei, mas que tem feito essa queda do preço do petróleo. Para a Braskem, hoje a gente teve... Desculpa te interromper, antes de você passar para a Braskem, mas Luiz Alves também, acho que eu já vi ele comentando sobre Petrobras, é uma das posições tem que bastante.
O Luiz, Comenta aqui. ele leva muito em consideração também o que dá para comprar lá em Nova York, né? O recurso que ele tem fora, lá ele é muito ativo em Petro e Vale. E dessas duas gosta bastante de Petrobras. Nesses níveis está comprando bastante. Então, podemos. Agora, a gente pode estar errado, né? Pode ser que esse nível do preço do petróleo veio para ficar, inviabiliza um monte de empresa de petróleo no mundo, prejudica a Petrobras durante 3, 4 anos, a geração de caixa seca, dividendo seca, mas aí chega no 5º ano desse preço do petróleo, vai ter que dar uma disparada, porque quem que vai investir em aumento de produção, né, com esse nível? Até Você lá. não, Ao até contrário, lá, só vai ter redução. daí aí você pode ter o efeito chicote, só que mais longo, né? Mas fica uma perda permanente no meio do caminho da Petrobras. E a vantagem da Petro é que se você errar na sua tese, você aperta o botão, zerou, acabou. Né? Liquidez é gigantesca. Hoje, a gente teve, especificamente, já pensando no call com a ACT, a gente teve um call bem longo com a Braskem. Não, tô brincando, não é por causa da ACT não, que a gente sempre tem, e hoje a gente tem Escritório no da Pagamento. Bahia, né? Vamos perguntar com certeza. Olha, assim, eles estão operando com um nível de utilização da capacidade, olha que interessante, entre 70% e 75%, tanto no Brasil como na Europa, ou seja, mesmo com uma demanda menor de produtos que vai para a autoindústria, por exemplo, componentes plástico, coisas para carro e tal, né, a produção no mundo e o consumo não parou, né? Ela continua operando com um nível de capacidade que é invejável perto de outras empresas que tiveram que fechar, né? Os spreads estão ok, não tem. O spread é a diferença entre o preço petroquímico e a nafta que você compra. Ela está sendo muito beneficiada pelo preço da nafta muito baixo, que está atrelado com o preço do petróleo. Eu imagino que o preço do polietileno, polipropileno também caiam em algum momento, porque senão você vai ganhar muito dinheiro, assim, não tem jeito. A sua matéria-prima desaba de preço, é normal que o preço final também caia depois de um tempo. Esse ano vai ter uma geração de caixa importante. O que eles imaginavam para o começo do ano está muito perto do que vai ser ao longo do ano. Alguma coisa entre 1,5 bi de geração de caixa esse ano. Eu só estou checando aqui, que eu estou com o número para ver se eu não estou falando bobagem, que se não foi atualizada. Quer ver? Não foi revisada tanto para baixo, então. Não, porque o que cai um pouco no volume foi bem compensado com o dólar. Ó, olhando aqui, para não te falar nenhuma bobagem, ó, mais ou menos perto disso mesmo. O EBITDA, que é um negócio meio fabricado, né? Depende de variação cambial, não caixa, tal, vai ser baixo. Mas geração de caixa forte, desalavanca muito forte a companhia. A gente ficou um pouco mais animado, primeiro, depois que o preço desabou bastante, e quando a questão de Alagoas, né, Maceió, ficou mais determinada, né? Então, olha, assinado o Ministério Público, assinou todo mundo que tinha que assinar, provisionou 2,7 bi, a gente coloca na nossa conta, se tiver que ser 3 bi que seja, que se for o quanto tiver que pagar para indenizar todo mundo que tiver que ser indenizado, está correto. Mas depois você determinado o valor, fica fácil da gente, investidor, fazer conta. Aí você faz assim, então o fluxo de caixa é tanto, deixou 2,7 bi provisionado, papapá. O que eu acho que vai acontecer é que todo aquele assunto do passado, de vender para Lion Dell, tudo acho que vai voltar. A gente não coloca isso na conta e nem toma decisão baseada nisso, mas como foi um assunto que apareceu lá atrás e foi uma primeira pancada que a ação recebeu para trás, eu acho que vai ter o contrário também.
O medo que o investidor estrangeiro tem para adquirir a Braskem é isso, né? Você fica com um passivo ambiental enorme, você não vai comprar algo sem saber o quanto que é o tamanho da perda. Como está determinado já, está fixo, eu acho que o interesse volta, porque você não tem um ativo igual a Braskem no mundo à disposição à venda. E a LyondellBasell comprando a Braskem, ela passa a ser uma dominante em vários mercados irreplicável, né? Então, eu acho que eles vão aproveitar. E ela ficou muito mais barata, né? Em dólares. Então, assim, uma geradora de caixa monstruosa que nos traz alguma insegurança ambientais. Porque por mais que seja tudo assinado, vai que, né? No Brasil as coisas meio que... Então esse vai que nos deixa com o pé atrás. A gente não tem nenhum pé atrás com o Grupo Odebrecht, porque se o Grupo Odebrecht não honrar seus compromissos com o banco, com os bancos, e perder as ações que estão em garantia para os bancos, para a gente não muda nada, muda o acionista, né? São as ordinárias, né? E vira tipo Eneva, sabe? Era do Ike, agora é do Grupo Moreira Salles, tanto faz, né? Até melhora. Então o ativo está lá, né? Não tem contágio da falência do Grupo Odebrecht com a Braskem. Então, se trocar de dono, tanto faz. Se a LyondellBasell aparecer e quiser comprar, imagino que seja num preço muito acima que está hoje. Passivo ambiental a mais, eu acho que não, porque pelo que eu vi, o acordo foi muito bem costurado, foi um montante alto, um monte de gente assinou junto. Então, eu acho que não tem. A nafta ajuda no curto prazo. As plantas estão operando com 70%, 75% de utilização, que isso provavelmente num pico de estresse, né? A gente está no olho da crise do mundo, né? É agora que está tendo desemprego pra caramba, as lojas estão fechadas, as fábricas estão fechadas, então isso abrindo, eu acho que é disso para melhor. Mas é uma posição intermediária com um pouco de medo, assim, de algo a mais que a gente não sabe, possivelmente do lado ambiental. Operacionalmente, a gente não tem muito medo, não. Certo. Falando, você já até pontuou isso aí mais no início da nossa conversa, você fez uma comparação entre Magazine Luiza e Amazon. A gente viu que a Amazon já recuperou e já está em máximas históricos, 28% positivo no ano, como você mencionou. O que mais, assim, quais são as principais similaridades e diferenças dessas duas empresas que você enxerga? Primeiro, o país, né? Muda tudo. Você vê como que se a gente comparar duas tops no mundo, a Amazon e a Alibaba, já é muito diferente. Então, vamos falar que são economias com tamanhos semelhantes, vamos falar assim, China e Estados Unidos. Por algum acaso, o market share da Amazon e da Alibaba nos seus respectivos países são semelhantes, 15% e 16%. Mas o jeito de se fazer negócio muda completamente. Então, a mentalidade do Alibaba nos Estados Unidos talvez não funcionaria. Assim como a mentalidade da Amazon da China não funcionaria. Como que é a Amazon nos Estados Unidos? É predatório, né? Então, a Amazon entra para matar concorrente e adquirir business que interessa. Igual o Whole Foods, que eles compraram, e entra para matar concorrente. O Jeff Bezos, ele deixa muito claro lá nos Estados Unidos. Se eu não estou no seu setor, você já está morto. Seja porque o seu setor é interessante ou não é interessante. Se ele não é interessante, o seu setor, você vai acabar desaparecendo porque o seu setor é porcaria. Se o seu setor é interessante, eu vou entrar nele e eu vou te matar. Então você já está morto. Esse é o discurso dele. Já na Alibaba, ele é o maior varejista chinês sem ser varejista, na verdade, porque a Alibaba não tem estoque, não tem nada. Ela não vende nada, ela simplesmente viabiliza os outros, só marketplace. No caso brasileiro, a gente nasceu aqui, a Magazine, como loja física, nenhum desses dois aconteceu isso. Nos Estados Unidos, a Amazon não começou com loja física, foi para a loja física depois. E a Alibaba não nasceu na loja física, está indo agora.
que é o New Retail, que o Jack Ma fala, que é ter os dois, o híbrido. No Brasil surgiu com loja física. Por que loja física aqui no Brasil? Porque logística no Brasil é uma porcaria. Você precisa ter o lugar para a pessoa ir lá e comprar, né? Não dá para receber em casa com tanta facilidade. E o brasileiro, né, Não dava, né? latino, gosta de pegar o produto, experimentar, pegar o celular na mão, né, tal. Aí tá migrando para o online. E tá migrando para o online, onde no começo foi cabeça de Amazon, que é adquirir outros concorrentes, e está convergindo para ser modelo Alibaba, onde você cria um ecossistema e coloca os sellers, né, os vendedores, para trabalhar dentro de você. O que eu acho que vai ser lá no futuro? A Magazine vai ser o modelo Alibaba com lojas físicas, onde a loja física é híbrida. Ela funciona como um mini centro de distribuição, como apoio para os caminhõezinhos para entregar o produto na sua casa, ou, como é da cultura do brasileiro, uma espécie de showrooming, né, onde o cara vai lá, vê o produto, testa o tablet novo, ou a máquina de lavar que a dona de casa quer ir lá, quer ver o tamanho, pegar, abrir a tampa, experimentar. Então, no Brasil, você vai ter um modelo híbrido, né? Não vai ser puro Alibaba, nem puro Amazon, e aí você começa a entender que, na verdade, é assim. Você nunca pega um modelo de negócio que funcionou na Ucrânia e aplica na Turquia, ou algo que funcionou nos Estados Unidos e aplica no Brasil. Você precisa capturar aquelas nuances Cultura de culturais do consumo. país, né? No Brasil já é difícil, o jeito que um gaúcho consome é diferente de um cara da Bahia, que é diferente do cara do Pará. Então, os varejistas no Brasil têm dificuldades regionais. Então, não, imagina um gringo vir aqui, né, se adaptar, não consegue. Mas Entendemos. entre Amazon e Alibaba, a Magazine vai mais para o lado Alibaba, minha opinião. Breda, queria agradecer o seu tempo nessa noite, e a todos que assistiram. Deixo aqui nossas portas abertas para a gente falar de outras 3, 6 empresas. Para mim é o maior prazer entender um pouco mais sobre o pensamento de vocês. E se você tem algum comentário final, por favor. Não, o comentário final, assim, primeiro agradecer o trabalho que vocês aí na ACT, os seus colegas têm feito, porque eu acho que essa crise é diferente por causa de vocês. Porque toda vez, toda crise, e os clientes resgatam dos fundos de ações. Sempre foi assim. Aplica lá em cima quando está caro e resgata quando está barato. Então sempre foi muito difícil dos investidores brasileiros aguentar muito tempo com os fundos de ações e aí de fato dá tempo para o seu patrimônio se desenvolver, né? Então, quando a bolsa era moda, todo mundo aplicava. Quando a bolsa virava patinho feio, todo mundo resgatava. Dessa vez, a indústria de fundos de ações, não é só a Alaska, está diferente e, na minha opinião, grande parte disso é graças ao trabalho de vocês. Porque eu posso fazer um trabalho de educação financeira ostensiva no Twitter, mas vocês fazem no olho, né? Então, primeiro... Você me perguntou o que estava acontecendo, estava aparecendo um número caindo aqui. Eu não tenho essa experiência com live. Caiu, Não, por favor. Vamos para as considerações finais, então, estamos no limite. Então, primeiro agradecer o trabalho de vocês, porque essa educação financeira olho no olho aí, na ponta final, eu sei que o grosso do trabalho é feito com vocês, e não é fácil não. E outra coisa, assim, para muitas pessoas, essa está sendo a primeira grande crise, né? E se olhar um pouco para a história, para aprender, olhar para 2008, a queda foi violenta, caiu de 73 mil pontos para 29 mil pontos. Ou se você olha para 2002, a Bolsa, para falar em dólar, para dar a real noção, saiu de 12 mil pontos em dólares para 2 mil pontos em dólares em 2002. Então são quedas de 80%, quedas de 90%, de 86 a 91%. E toda vez passa, toda crise passa.
E dessa vez, o que tem de igual é queda no lucro das empresas, o preço desaba, né? Muita gente com Incerteza. medo, tal, incerteza, porque sempre é assim. Não, mas agora é muito incerto. Cara, sempre é muito incerto. As pessoas não tinham ideia para onde o mundo ia em 2008, né? Todos os bancos quebrando, um atrás do outro, né? 2000, a década de 90, então, pior ainda, porque os países quebravam em cascata. Tailândia, Rússia, depois veio o Brasil, Argentina, ou seja, dessa vez, o que a gente está tendo vai ser um negócio, eu acho que vai ser uma recuperação um pouco violenta, um pouco diferente das outras vezes. Está tendo muita impressão de dinheiro no mundo, muita liquidez, coordenada. Você tem nos Estados Unidos com 2, 3 tris, eu acho que vai vir até mais. A Alemanha já falou 750 bi de euro, Japão 503 bi de dólar, até o Brasil entrou nessa. E aí é um tema para uma outra live, que é o que vai acontecer com o valor do dinheiro ao longo do tempo, né? Porque estão desrespeitando muito o dinheiro. Mas essa crise, quando a gente chega na parte da doença em si, né? Quando esse negócio começa a convergir para uma normalidade, não sei se é maio, junho, julho, mas tanto faz qual é o mês, e a quarentena começar a ser retirada, a crise vai ter ficado para trás e a liquidez vai estar nos mercados, disputando os mesmos ativos, até menos ativos, porque algumas empresas vão ficar pelo meio do caminho. Então, a gente pode ter uma recuperação muito mais rápida do que a gente imagina. E se você espera tudo ficar mais claro, estou enxergando a recuperação econômica agora, já entendi, os Estados Unidos está saindo da recessão, ou, o Brasil, agora no quarto trimestre de 2020, já está tendo uma recuperação de emprego. Quando você esperar tudo isso ficar bonito, a Bolsa já não é mais 70 e poucos mil pontos, né? E não existe desconto em ativo sem incerteza. E quanto maior a incerteza, maior o desconto, né? Então, se você pensa com uma cabeça lá na frente, fica muito claro, fica muito transparente as coisas, faz sentido. A crise passa, a crise passando, você tem recuperação de lucro das empresas, você tendo recuperação de lucro das empresas, você tem os preços subindo de novo, para um outro patamar, muito acima do último topo. Toda crise foi assim, foi desde quando o mundo é mundo. Então, se você pega a bolsa, né, os últimos 60 anos de bolsa, a cada 8, 10 anos tem uma crise brava. Algumas pessoas dizem que é mais previsível, outras nem tanto. Mas depois de passar da crise, você tem um aumento de preço brutal novamente. Então, não coloque muito prazo, né, porque é irrelevante se a bolsa recupera no final desse ano ou ano que vem, tanto faz. Gaste mais tempo para entender o processo seu e não para ficar querendo acertar timing. Você está na bolsa para quê? Para ir acumulando ativos e montar uma carteira previdenciária e que se multiplique muito ao longo dos 20, 30 anos. Então, foca mais a sua energia, o seu tempo no processo, ao invés de querer acertar ali, recupera até setembro, que é um negócio que não faz muito sentido. Os ganhadores de bolsa não fazem isso. E de novo, um grande agradecimento a você. Espero que daqui a um tempo a gente passe mais uma aí com novidades. As lições da crise do coronavírus. Faremos essa. É isso aí. Perfeito. Obrigado, Bredo. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado.